Falar sobre a quarentena e o coronavírus já se tornou um negócio chato, repetitivo. Mas mesmo assim eu quero fazer uma reflexão sobre o tema, sobre o que está por trás disso tudo. Muitos pensam que tudo se reduz a uma jogada midiática, financeira, das elites globalistas que querem desestabilizar o mundo, né? Eu não duvido que essas pessoas não estejam por trás, não duvido que elas não tenham movido os pauzinhos para que isso acontecesse. Mas, por sua vez, a luz, o mundo espiritual, se utiliza também e mesmo das maldades criadas pelos seres humanos para ensinar alguma coisa, para promover um ajuste kármico, para promover um desencarne de pessoas, para que elas possam ir para a matéria fina. Então, independente de quem deu origem, quem deu a tacada inicial do coronavírus, se foi uma arma biológica, se é uma arma biológica ou não, uma força maior pode se utilizar disso para dar uma lição para a humanidade. Porque é fato que os seres humanos desde longa data estão muito longe daquilo que deveriam desempenhar aqui na Terra. Desde que surgiu esse cultivo unilateral do intelecto, e o espírito foi caindo no esquecimento, surgiu esse ser humano materialista, egocêntrico, vaidoso, que se preocupa apenas com as futilidades, com as aparências, com o seu bem-estar corporal e material. E por causa dessa unilateralidade mental é que surgiram os problemas que hoje estão aí e que perturbam a humanidade, porque a humanidade hoje geme com as suas próprias criações. A humanidade vai modernizando o mundo cada vez mais, vai modernizando a sociedade humana cada vez mais. E isso vem gerando mais sofrimento do que bem-estar. As pessoas se iludem com suas conquistas materiais, com a tecnologia, com o dinheiro, com as viagens, com o lazer, com os passatempos. Então as pessoas se iludem com essas coisas, se drogam com essas coisas, para esquecer que a vida não faz mais sentido. Porque a vida da forma como está hoje, a vida terrena, na sociedade humana, perdeu o sentido. Não faz mais sentido. E para se enganarem a si mesmos e para buscarem uma compensação para o seu esforço nesse mundo desajustado e desequilibrado, os seres humanos então lançam mão dos prazeres, dos passatempos, buscando o bem-estar corporal para compensar o mal-estar espiritual. As pessoas sofrem de um mal-estar espiritual e, na tentativa de compensar isso, investem pesado no bem-estar corporal. Só que essas sensações, elas são passageiras. Mal e mal o ser humano experimenta novidades desse mundo do consumo, o mal-estar volta novamente, o mal-estar espiritual. E daí o ser humano precisa de mais e mais inovações, de mais e mais invenções, de mais e mais tecnologias, de mais e mais passatempos, para buscar preencher o seu vazio existencial. Então, independente do que esteja atrás do coronavírus, é fato que essa quarentena ela pode fazer com que muitas pessoas pensem sobre o sentido da vida. Quem sabe o momento que estamos vivendo agora não é um ultimato. Quem sabe por parte da luz, por parte do mundo espiritual, por parte da vontade de Deus, não está sendo dado um ultimato para os seres humanos,
para que eles acordem, porque a humanidade recebeu um tempo e ela falhou, ela vem falhando cada vez mais. Para que estamos aqui na Terra? Apenas para curtir a vida nas perspectivas atualmente empregadas, produzidas e aplicadas? Não. Estamos aqui para buscar o nosso desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual somente pode ser alcançado através da vida interior, da intuição, da vontade do espírito. Justamente isso que as pessoas sufocam hoje. Sufocam em detrimento dessa visão de sucesso, dessa visão de ser bem-sucedido materialmente apenas, da ostentação, da vaidade. Então, as pessoas sufocam a sua vida interior e é disso que resulta o mal-estar espiritual. O mal-estar espiritual é resultante de um sufocamento do espírito por essa mente que busca apenas coisas terrenas. E quanto mais o ser humano superalimenta a sua mente, o seu cabeção, mais ele se afasta do espírito, o verdadeiro eu. E lá pelas tantas, a única coisa que resta do espírito ainda é aquele mal-estar espiritual, que é a única forma que o espírito ainda encontra para se fazer perceber, para revelar a sua vontade ao indivíduo, para que ele mude o rumo da sua vida, para que ele atente para o que vem de dentro. E infelizmente a maioria das pessoas interpreta e entende isso de forma errada, sufocando sempre de novo e sempre de novo esse mal-estar espiritual, que em sua origem nunca era um mal-estar, era a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar. Mas conforme os seres humanos foram se tornando intelectivos, sufocando o espírito, esse mal-estar foi surgindo ao longo dos séculos e dos milênios, e hoje estamos aí diante de uma humanidade que padece desse mal-estar. E o coronavírus que está aí, a quarentena que está aí, pode ser um ultimato por parte da luz. Se a humanidade não aproveitar o momento presente para começar a perceber a vida de outra forma, talvez não tenha mais nenhuma outra chance daqui por diante. Porque as pessoas esperam que Deus lhes presenteie a salvação. As pessoas querem ser presenteadas com a salvação. Elas não entendem que a salvação ela é um resultado de tudo o que as pessoas pensam, o que elas sentem, o que elas lançam para a matéria fina, que assume formas, e aquilo que elas fazem aqui na matéria grosseira. Por isso não adianta bancar o hipócrita, praticar a caridade, fazer o bem para os outros, se em seu íntimo o ser humano lança outras energias para o espaço. Tudo isso assume uma forma em contradição com o aparente bem praticado aqui na matéria grosseira mais densa. E tudo isso depõe contra o ser humano. Tudo isso acaba formando e fornecendo os laços kármicos que determinam a sua condenação. Quantas pessoas aí praticando a caridade e tantas supostas benevolências não acham que estão salvas apenas porque agem externamente, sendo que dentro de si a situação é outra? São como os sepulcros caiados que Cristo disse. O que são os sepulcros caiados? Pintados por fora, mas dentro existe a imundície. E muitas pessoas são assim. São como sepulcros caiados. Aparentam, teatralizam suas ações, encenam apenas, mas lançam para a matéria sutil, para a matéria fina, uma verdadeira imundície energética que vai assumindo uma forma lá e que vai determinar a condenação dessas pessoas. Então, a salvação não é algo que Deus vai presentear.
A salvação a pessoa alcança lentamente através de tudo o que ela faz. Ações externas, palavras, pensamentos, sentimentos, intuições. Essa é a colcha de retalhos. Esse é o pano tecido pelos seres enteais que vão conferindo uma forma a todas as ações humanas, sejam elas mais grosseiras ou mais sutis. E a humanidade agora está diante do ponto final da sua trajetória. Talvez esse coronavírus, a quarentena, a crise econômica, tudo isso seja o último ponto antes de chegar na estação final. Talvez isso seja o último ponto, a última parada, para que as pessoas tomem um ar, reflitam, pensem sobre suas vidas, porque a próxima parada é a estação. E na estação as pessoas vão se deparar com aquilo que merecem, a redenção ou a condenação. Depende do que cada um fez ao longo da sua vida. Estamos nos anos finais do juízo final. Isso Abdrushim deixou muito claro em sua obra Na Luz da Verdade, que está ali, atrás de mim. Se alguém quiser entender melhor o que eu estou falando aqui, leia a obra Na Luz da Verdade. Na descrição do vídeo estão as informações para baixar a obra em PDF ou comprá-la. Nós estamos no momento mais importante da história da humanidade. É o tudo ou nada, a salvação ou a condenação. Mesmo que o coronavírus seja uma arma biológica, a luz pode estar se utilizando disso para sacudir a humanidade, para levar pessoas desse mundo. Pessoas estão desencarnando, estão partindo, outras estão ficando. Será que tudo isso não dá o que pensar? Será que algumas pessoas são tão materialistas, tão presas à matéria grosseira, que acreditam que tudo é resultante de grupos, de partidos, de segmentos da sociedade? Esquerda, direita, globalistas, religiosos, ateus? Será que a vida se reduz à ação desses grupos? Será que não existe algo maior por trás disso tudo? Efetuando eventos, manifestações, acontecimentos para que a humanidade acorde? Será que a vida é tão pequena assim? E olhem, minha gente, a maior parte dessas pessoas se denominam cristãos ainda, né? O que na verdade não tem nada a ver com o cristianismo do tempo de Cristo, porque praticamente tudo foi modificado e se tornou um materialismo puro, seja do lado da esquerda, do lado dos ateus, né? Ou do lado dos direitistas e dos religiosos, porque praticamente tudo é materialismo, esses grupos estão aí se degladiando, mas são as diferentes propostas do materialismo que estão aí no palco, se enfrentando, seduzindo as pessoas. Então, caro amigo, não deixe nada disso te seduzir. Agora é hora de abrir o olhar espiritual e sentir a realidade. Sentir intuitivamente os eventos, os acontecimentos e as manifestações da luz que estão se efetuando agora. Esta é a última parada antes da estação final. Não adianta deixar as decisões para a estação final. Depois vai ser tarde demais. Isso que vamos viver nos próximos dias e semanas precisa ser uma quarentena espiritual. Que a preocupação não seja com o estoque de alimentos, com as luvas, com as máscaras, com o álcool gel, com as roupas, com a saúde, mas que a preocupação seja a saúde espiritual, a sintonia espiritual, a vibração do espírito, a intuição.
Os seres humanos precisam se sintonizar agora ou nunca, antes que seja tarde demais. E que tudo isso seja uma quarentena espiritual, porque pode ser um chamado. Eu acredito que é um grande chamado que está ocorrendo sobre a Terra agora. Uma força maior está travando o sistema, os mecanismos humanos. Uma força maior está travando tudo. E daqui por diante praticamente nada mais vai dar certo, porque praticamente tudo está errado. Praticamente tudo está errado. Isso aqui não é um pessimismo, isso aqui é um realismo. E enxergue o que está acontecendo como a grande chance da humanidade se libertar do seu karma, dela acordar, dela despertar. Infelizmente, a maior parcela da humanidade não vai acordar. Apenas quando chegar na estação final é que vai ver e enxergar as coisas. Mas daí será tarde demais. E o momento atual é o ponto final, é o último ponto, é a última estação antes da parada final. É agora ou nunca. Não deixe para depois, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque se não for agora, não será nunca mais. O despertar precisa se dar no momento do chamado. Muitas pessoas, milhões de pessoas, quem sabe bilhões de pessoas estão sendo chamadas. Mas vão passar por esse momento como as virgens tolas, que não encheram suas lamparinas com o azeite. O que é o azeite? É o movimento espiritual, é a fluidez do espírito. Porque somente em espírito o ser humano percebe as coisas e se capacita a acordar. Não é com o cabeção que ele acorda, não é entrando na direita ou na esquerda, sendo um religioso, um ateu, que o ser humano acorda. Isso apenas são construtos terrenos, coisas da matéria grosseira mais densa aqui. Então acorde, amigo, acorde. Aproveite essa quarentena espiritual para entender a gravidade do momento e dê a grande reviravolta da sua vida. Não na perspectiva material, mas na perspectiva espiritual. Porque daí, materialmente, você vai se arranjar depois. Materialmente, você vai se arranjar depois. Uma vida material equilibrada é resultante de uma vida espiritual desenvolvida corretamente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!